Vamos para a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, livro das Gênesis, capítulo 42, dando aquela sequência que nós temos feito aí do livro de Gênesis, a exposição do livro de Gênesis. Se você perdeu alguma dessas mensagens, se eu não me engano, acho que não todas, mas quase todas estão no nosso canal do YouTube. Você depois pode voltar lá ao canal e ver toda a sequência de mensagens e aprender sobre a exposição de todo o livro das Gênesis que nós fizemos aqui. Acho que ao longo já são 4 anos que nós estamos fazendo a exposição de Gênesis e estamos caminhando aí para o desfecho do conhecido livro das origens. Gênesis 42, achou? Amém? Diz a palavra do Senhor: quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito, vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito, mas Jacó não enviou Benjamim, ou o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre entre os que iam, pois para lá foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José, todos os povos da terra, perdão. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. E quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. E José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: não, meu senhor, estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. E eles disseram: nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Então José lhes disse: é como já falei, vocês são espiões, nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos. Os outros podem ir levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvido. Por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Rúben respondeu-lhes: não é verdade que eu disse: não pequem contra o jovem, mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. E retirando-se deles, José chorou.
Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez e escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Até aqui. Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos que a Tua palavra fale conosco em mais uma manhã, que nós estejamos prontos, Senhor, e aptos para receber da Tua palavra, e que nesta manhã todo o paradigma já em nós estabelecido caia por terra no nome de Jesus, e que a Tua palavra encontre em nós, Deus, a disposição, a terra boa, necessária, para nós podermos ver a Tua palavra frutificar em nossa vida. Pedimos que o Senhor, que é aquele que nos deu a Tua palavra, seja o mesmo a nos nutrir por meio dela. É a nossa oração no nome de Jesus. E você diz. Já de introdução, há uma correlação direta entre os eventos do capítulo 42 de Gênesis e o capítulo 37. Nós vemos no capítulo 37 José sendo vendido pelos seus irmãos, e aí a história nós já fizemos todo o desenvolvimento e o desdobramento disso. Mas no capítulo 42 nós adentramos em um novo cenário. Nós adentramos naquilo que nós podemos falar, que os irmãos de José, que outrora tinham vendido o seu irmão, começam agora a colher os frutos desse disparate que eles fizeram há quase 2 séculos atrás. No entanto, antes de nós adentrarmos, eu li uma história no livro do meu amigo Lucado, e eu continuo fazendo a recomendação que você leia esse livro. Aqui é a capa, é uma edição antiga, e essa aqui é a edição mais recente, todavia o conteúdo é o mesmo. Leia esse livro, ele é simplesmente fantástico. O livro inteiro é uma exposição bíblica de uma teologia muito prática sobre a vida de José. Mas esse livro eu li que Lucado conta uma daquelas presepadas que todo pastor em algum momento passa ou cria na vida, né? E Lucado conta que ele ainda era um pastor muito novo quando ele foi convidado para pregar na igreja de um pastor veterano que tinha acabado de chegar na cidade, uma igreja de certa relevância, e ele se sentiu um tanto honrado com aquele convite. E a presença de Lucado ali na pregação daquela igreja, com aquele pastor experiente, foi tão bacana que o pastor convidou Lucado uma segunda vez. Só que essa segunda vez não foi para uma pregação, mas foi para um tempo de comunhão em volta da mesa, uma boa conversa, regada à alimentação. E diga-se de passagem, crente gosta de comer. Gosta ou não gosta? A gente gosta, irmão. E então, quando ele chega na casa do pastor, que inclusive esse pastor era um pastor neozelandês, foi criado e educado na Inglaterra e tinha hábitos britânicos bem pontuados, Lucado ali ficou conversando com ele, discutindo e aprendendo, ouvindo os conselhos daquele pastor veterano, até que então o pastor falou assim, o seguinte para Lucado: olha, eu te convidei aqui para você tomar conosco o chá das 5. Eu acho interessante que Lucado fala o seguinte: olha, eu já ouvi falar sobre chá de bebê, chá de panela, chá propriamente dito, mas chá das 5 não. E quando de repente entra a dona da casa, portando uma bandeja com chá na bandeja e alguns biscoitos, e a anfitriã olhou para Lucado e perguntou para ele: como você gostaria, que tipo de acompanhamento você gostaria no chá? Limão ou leite? E naquela época eu acho que Lucado era meio pastor Rafael, e ele falou assim: os dois. E ele não levou em conta o fato de que leite e limão não combinam, a não ser que você queira uma boa coalhada, a não ser que você queira fazer um doce de ambrosia. Diferente disso, não vai combinar. E é o que nós vemos, irmãos, exatamente nesse texto, a partir desse texto, porque existem algumas coisas que não foram feitas para coexistir. Exemplo: gato de rabo com cadeira de balanço, não combinam.
perto uma coisa da outra. Homens com armários de porcelana, não vai dar muito certo. Dieta e excesso de carboidrato, né, pastor Jean? Está de dieta, gente. Ele disse que já emagreceu 5 quilos, não sei na onde, mas emagreceu. Não combinam. Condicionador com homem careca, não dá certo. Homens folgados com mulheres no período de TPM, é um perigo, é quase a guerra mundial. Bênção e amargura, providência divina e ingratidão terrena. Todas essas misturas, elas são bem rançosas. E quando a gente fala de providência de Deus e escassez, definitivamente um não pode estar no mesmo ambiente do outro. E nós vemos aqui que após receber devidamente o fruto da justiça do alto, José, que fora vendido pelos irmãos, foi parar na casa de um alto general, um alto oficial do Egito, foi incriminado pela mulher desse alto oficial, foi parar na prisão e por fim agora na corte de Faraó se torna o primeiro ministro do Egito. José então se engajava agora a partir daqui em uma das fases mais expoentes da sua vida. Humanamente falando, nós vamos dizer que José assume a postura, a posição de liderança do governo da maior potência mundial na sua época. É quase que como José assumisse a Casa Branca nos Estados Unidos. E tem algo mais. A segunda coisa é que José tem sob a sua batuta a responsabilidade de alimentar um mundo imerso em fome. Nós aprendemos sobre isso. José o injustiçado agora é o José autoridade real. Ele saiu da prisão direto para o trono. Ele deixou de ser o José o sem significado e passou a ser o José o de palavras de grande valor e de sábios conselhos. A cela deu espaço para o trono. A prisão não podia coexistir em um salão real. Sendo ele até então criminoso, ele não podia estar no mesmo ambiente de um rei faraônico. Portanto, o passado de crimes, entre aspas, é apagado agora para ele assumir uma posição importante. O José de Gênesis 37, ainda o adolescente petulante, jamais poderia assumir uma posição de tamanha envergadura do mundo. Já pensou um garoto de 17 anos, cheio de si, sendo o mandante do mundo? Já imaginou isso? Todo mundo aqui ia ter que assistir dorama. E nós vimos o processo do qual Deus matricula José ao longo dessas quase 2 décadas. E o que nós temos aqui ao longo desses anos, nós temos um homem forjado no fogo do sofrimento, agora preparado para viver o maior desafio de sua vida. E qual que é? É manter o pão na mesa de cada habitante do planeta Terra. A última vez que nós estivemos com José, quando nós ainda falávamos no capítulo 41, ele estava dando conselhos a Faraó. Ele diz a Faraó: olha, escolha um homem sábio, um bom administrador, alguém comprometido, e coloque-o como administrador do Egito. Nos 7 anos de fartura, este homem tem que poupar, para que nos 7 anos de escassez, nada venha a faltar. A reação de Faraó surpreendeu a todos, até mesmo José. Ele não imaginava que ele seria elevado àquela posição que ele chegou. No entanto, aquela situação só não surpreendeu, sabe quem? Deus, porque nada pega Deus de surpresa. Eu já me adianto aqui falar para você, meu irmão, a sua situação, seja ela uma situação benéfica, de bênção, ou uma situação de dificuldade,
Deus não está surpreendido por ela. Ele continua no controle. Inclusive, Ele continua trabalhando e agindo para que essa situação, de alguma forma, esteja cooperando para o seu bem. O texto diz que o conselho de José agradou a Faraó e todos os oficiais, e então Faraó perguntou aos seus sábios: será? Está lá em Gênesis 41, versículos 37 e 38. Será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Mais do que livramento da prisão, José recebe uma promoção. E que tipo de promoção? A promoção do qual o Faraó disse: olha, só quando eu estiver no trono, versículo 40 do capítulo 41, somente no trono eu serei maior que você. E então agora José, bem aparamentado, ele se tornou símbolo de autoridade, riqueza, sabedoria e prosperidade em toda a terra do Egito. Mas não somente no Egito, porque toda a fama de um bom administrador, de que o Egito se tornara um grande celeiro no mundo, se espalhou, ao ponto de que quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, ele disse aos seus filhos: porque vocês estão aí olhando um para o outro? E ele acrescenta: eu ouvi dizer que há cereais no Egito, vão até lá, comprem cereais, para que nós vivamos e não morramos. O José esquecido agora é o José reconhecido. O jovem solitário, porque desde que José foi parar no fundo de uma velha cisterna, José caminhou com a companhia da solidão. Então o jovem solitário se tornou um homem casado, porque nós vamos encontrar lá no capítulo 41, versículo 45, que Faraó dá esposa a José, e ele constitui família. Sim, irmãos, família. Antes da fome assolar o mundo, Deus deu a José 2 filhos. O nome do primeiro filho, Manassés, e o nome do segundo filho, Efraim. O nome do primeiro filho significa: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e da casa do meu pai. O nome do segundo filho significa: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Olha que interessante. Um nome honrava a misericórdia de Deus, e o outro nome proclamava a benevolência divina. E o que começa a ficar claro daqui por diante em todo o enredo de José é que a providência divina caminha com os eleitos, mesmo no vale da fome. Meu irmão, minha irmã, não importa o tipo de vale que você está passando hoje, o importante é que você conta com a presença da divina providência ao seu lado, que não te deixa. O que parecia então ser apenas uma crise econômica, era na verdade um palco providencial para Deus mostrar a sua glória, sua graça e o seu favor. José então está estabelecido como provedor do mundo, e Israel, o velho Israel e a sua prole, levam sobre si a responsabilidade de passar adiante o legado da bênção, do favor e do conhecimento de Deus para as nações. E neste capítulo nós aprendemos que as circunstâncias que atraíram Jacó com toda a sua família ao Egito não é uma mera história de um povo nômade no mundo, mas é um convite a nós hoje a uma reflexão. E como diz o reformador João Calvino, e eu faço uso das suas palavras aqui: por quais meios ocultos e inesperados Deus pode realizar tudo quanto decretara. Ou seja, Deus pode e vai usar toda e qualquer circunstância, seja ela boa ou não, para que os decretos e os desígnios dele sobre a sua vida se cumpram. É uma questão de tempo. Vai acontecer. Os ventos da vida, irmãos, podem soprar contra nós, mas a mão de Deus continua conduzindo o nosso barco. Amém?
Deus continua na nossa embarcação. Então essa divina providência no vale da fome, ela nos move para o centro da vontade de Deus. E nos primeiros versículos nós lemos que Jacó, ele ouve que havia mantimento no Egito. O que ele não imaginava é que o filho dele, perdido, ou que ele pensava que estava morto, estava por trás de toda essa provisão. E ele então fala para os seus filhos: o que vocês estão fazendo aí? Olhando um para o outro. É interessante nós sempre fazermos a leitura da Bíblia tentando entender os sentimentos das palavras. Às vezes nós lemos a Bíblia apenas como uma obra literária, não focando a atenção naquilo que as palavras estão nos trazendo ou exprimindo de emoção. E literalmente Jacó está aqui repreendendo seus filhos, porque o texto nos mostra uma condição onde os filhos de Jacó estão acomodados, amedrontados. É certo que Jacó falou: o que vocês estão fazendo, um olhando para o outro aí? Vamos, minha gente, se move. Eu ouvi falar que no Egito tem suprimento, vocês têm que ir lá resolver esse negócio, tem que trazer comida para cá. É o que o texto está falando. Nós já fizemos menção, inclusive nessa mensagem, que a fome, a crise econômica e social que estava afligindo o povo naquela época, nos dias de José, não era um privilégio apenas dos egípcios. A fome não bateu na porta apenas dos egípcios, mas ela alcançou o mundo ali então conhecido, chegando inclusive a bater na porta de Jacó. E isso nos lembra uma coisa, irmãos: ser eleito de Deus não significa estar blindado às adversidades. Não significa isso. A tribulação vai bater na sua porta. Quem lembra da propaganda? Só os veteranos. Quem é o frio. Lembra? Propaganda das pernambucanas. Bate na porta. Da mesma forma que o sol, isso se chama graça comum, termo técnico na teologia. O mesmo sol que seca o varal da mulher crente vai secar o varal da mulher ímpia. A mesma chuva que vai regar. E segunda-feira deu uma chuva abençoada, né? Eu lá do meu prédio, a janela, parecia um louco. Eita Jeová! Eu gosto de chuva, irmãos. Nordestino, né? Já viu, né? Tenho medo de seca. A mesma chuva que cai sobre o terreno e que vai nutrir a lavoura do homem temente a Deus, vai cair também sobre a vida do ímpio. Agora o inverso também é verdade. A mesma tribulação que nos assombra, que assombra o ímpio, vai assombrar a vida do santo de Deus. Nós não estamos blindados. Agora existe uma grande diferença, irmãos. O eleito de Deus, ele passa pela prova contando com a presença da divina providência, que não nos deixa desanimar. Nós podíamos até conjecturar, mas é sabido de todos, que a família de Jacó era tudo menos uma família pequena. E como a escassez de comida persistia, tornou-se cada vez mais difícil alimentá-los. Eu fico pensando que se os filhos de Jacó, aqueles 11 filhos, fossem do naipe do pastor Rafael, irmãos, difícil de sustentar. Essa semana eu estava vendo uma fotinha dele, chegou em Mogi Guaçu, quase como meu dedo mindinho. Olha o tamanho da criança. Então começou a faltar alimento. Jacó via a situação. E é bom lembrarmos que o Jacó de outrora sempre foi um homem omisso quando o assunto era família. Jacó foi um pai omisso, um marido omisso, alguém que tinha tantos conflitos, e nós falamos sobre isso em pregações anteriores, tantos conflitos dentro de casa, que ele preferia sair de cena do que encará-los. Mas agora é interessante que Jacó toma a dianteira. Por um milagre, ele vai dar as diretrizes aos filhos para que sua família não venha a perecer. E é importante salientar que a fome não assolou o mundo para matar a família de Jacó, mas é interessante que Deus criou toda aquela situação para restaurar a família de Jacó. E deixa eu falar uma coisa para você, irmãos:
a história de Jacó tem tudo a ver com a minha e com a sua história. Porque se nós estamos aqui hoje é porque um dia Deus levantou José, Deus levantou Jacó, Deus guardou José, e existe um desdobramento disso por gerações. A escassez da humanidade, na humanidade não visitou o povo naquela época para vingar as injustiças cometidas a José, mas para encaminhar os eleitos de Deus na direção do cumprimento de suas promessas. O que vemos então, irmão, já na abertura deste capítulo, é que a necessidade obrigou a Jacó sair da inércia. Já viu aquele tipo de pessoa que às vezes você tem que pegar e empurrar a pessoa para ver se resolve alguma coisa? A pessoa fica inerte. Existem aqueles que são até que eles dizem, se mostram espirituosos, no sentido, não, eu estou orando, Deus vai entrar com providência, não saio do meu lugar. Irmãos, oração já pressupõe ação. Ora e ação. E às vezes nós vemos uma inércia instalada na vida de muitas pessoas, e Deus precisa sim enviar uma avalanche de problemas para a pessoa se mover na direção que Deus quer que ela se mova. Aí depois pergunta, por que Deus? Por que comigo? Preste atenção na sua vida, no que está acontecendo, no que tem acontecido no seu entorno. E quando então esse acontecimento se deu, essa fome se alastrou, e Jacó toma a dianteira e envia os seus filhos, nós vamos ver os desdobramentos da atitude do velho Israel, porque os filhos dele, mesmo reticentes com o que eles poderiam encontrar no Egito, eles se movem. Alguns estudiosos dizem que eles estavam amedrontados, eles temiam o que eles podiam encontrar lá, mas mesmo assim, empurrados pela mão da providência, eles foram. Perceba que a fome mundial cria então a tela de fundo para o drama familiar que está para entrar em cena. A tensão do enredo da cena é sobre a sobrevivência de uma família, mas não uma família apenas física, mas também de uma família espiritual. E nessa história nós vemos quem está agindo primeiramente: Deus. Lá 2 décadas atrás, capítulo 37, Deus já estava agindo, enviando José para o Egito antes mesmo da fome chegar. Olha como foi necessário. José no fundo da cisterna, vendido pelos seus irmãos, não que Deus estava o enviando adiante da sua família para trazer livramento a eles. E isso me faz pensar, irmãos, que nós não fazemos ideia de quantas vezes nós passamos por lutas e tribulações. É a maneira de Deus nos enviar adiante para algum livramento. E aí nós falamos, por que Deus? E o próprio José reconhece isso quando lá no final do livro de Gênesis, ele vai fazer essa declaração para os seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o bem. Aí aqui eu já falo, Deus é especialista em transformar o mal que intentam contra a tua vida em bem. A segunda declaração de José é a seguinte: olha, vocês pensaram que eram vocês que estavam me fazendo vir para cá, mas foi Deus que me enviou adiante de vocês. Ah, irmãos, que fé! É verdade que nós não vemos José declarar isso antes, mas ao longo do processo José vai sendo experimentado. A palavra do Senhor nessa manhã está nos falando, nós estamos no processo, estamos sendo aperfeiçoados, melhorados. Eu fico muito chateado quando eu vejo um crente que ele fala assim: aquela época, como eu era mais crente. O sangue de Jesus tem poder. Está andando para trás. A pessoa não tem nem consciência de Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Ou seja, é um processo de melhoramento gradual. E aí tem crente que anda para trás. Irmão,
você tem que melhorar sempre, adiante. E é o que está acontecendo na vida de José, e é o que está acontecendo na nossa vida hoje. A fome naquele momento parecia maldição, irmãos, mas Deus pegou aquela fome e transformou em um instrumento de movimento. Para José, para Jacó e sua família foi a fome. Qual é o instrumento de movimento na tua vida hoje? Porque é certo que você tem. Deus colocou em você um instrumento de movimento que está te levando a andar, ir à frente. Quantos são os momentos, irmãos, que nós ficamos inertes diante dos fatos? Quantas são as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos que nós ficamos paralisados, à espera de um milagre? Tem música, tem filme. Não estamos falando com isso, queridos, que a gente tem que viver numa ansiedade frenética de buscar resultados. Não é isso. Mas é que a fé também pressupõe ação. Lembra de Tiago, o apóstolo, quando ele escreve? E ele fala assim que a fé, ela é demonstrada pelas obras que se apresentam. E tais obras apresentadas, elas vêm a partir de uma ação. Às vezes nós ficamos esperando uma providência milagrosa que não nos faça sair do lugar. Deus nos abençoa, mas deixa nós quietinho. Lá no Nordeste, tem muita história do nordestino, né? Eu lembrei de uma agora, um baiano. Tem algum baiano aqui? Ah, tem um lugar de fala, tá? Também sou nordestino. Baiano deitado na rede, morrendo de fome, morrendo mesmo, desnutrido. Passou um amigo dele e falou assim: ô Zé, morre de fome não, Zé, eu te dou uma banana, com casca ou sem casca? Com casca. Vou continuar a morrer. Nós estamos nessa condição, não queremos nos mover do lugar, não queremos sair. Tem o vulgo crente 6 horas, já viu? 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas ele não ora por ele mesmo. O miserável não tem coragem de orar por ele. Aí, SAF está orando por ele, os homens estão orando por ele, o Ministério de Intercessão está orando por ele, está todo mundo na igreja orando por ele, mas ele mesmo não está orando. Não se move. Não se move. Queridos, quantas vezes nós ficamos à espera de um milagre, quando há muito tempo o Senhor já falou para a gente: marcha, avança. Eu não sei se você está captando a ideia do texto, mas é fato que costumeiramente nós ficamos anestesiados diante das tribulações, com a desculpa de que Deus nos socorrerá, e nós não nos movemos para aquilo que Deus está preparado, o que Deus tem preparado para nós. A fome que moveu o velho Israel e os seus filhos ao Egito foi um ato de ignição de Deus, para que seus desígnios e propósitos se cumprissem na vida dele. E acredite, meu irmão, o mesmo é verdade sobre a nossa vida. Às vezes Deus nos envia, inclusive, situações, dificuldades, para que a gente se mova, para que a gente saia do lugar. O Deus que opera milagres é o mesmo que nos dá o privilégio de participar daquilo que Ele determinou e abençoou, e isso é uma bênção. E você quer exemplos? Vou dar alguns exemplos. A salvação do dilúvio. Deus não poderia salvar Noé e sua família, transportando Noé talvez com a sua família para o topo do Monte Everest? Claro que podia, Deus pode tudo. Mas o que Deus fez? Chamou Noé e falou: constrói uma arca. Vai ser por meio da construção, é seu papel. Deus entra com a providência e a gente vai entrar com trabalho, irmãos. Quer outro exemplo? Deus poderia ter livrado os hebreus da fúria de Faraó lá em Êxodo. O Senhor poderia dar cabo de todo o exército egípcio que estava vindo atrás de Moisés e de Israel,
de forma instantânea. Mas o que o Senhor fez com Moisés? E é tão interessante esse texto, porque Moisés está clamando a Deus, e Deus fala: por que tu está clamando, criatura? Diga aos filhos de Israel que marche, levanta o cajado. Deus deu a Moisés um cajado e autoridade, ele só precisava andar. Mas hoje a gente está, não, Deus, abriu o mar, tem como mandar um carrinho a bateria elétrica? Eu também não quero poluir o mundo. Tem alguém para me levar no colo? A gente não quer participar, irmãos, não quer fazer o mínimo que nos é cabível. Outro exemplo: Golias poderia ter morrido de infarto. Poderia ou não poderia? Deus não poderia ter acometido Golias naquela hora, entupido uma veia do coração, né? Ter infartado. Mas foi o que aconteceu? Não. E o texto diz que enquanto todo Israel temia, estava acovardado, Davi se prontificou. Ele se apresentou, girou a pedra, testa do gigante. É a participação no milagre. Pastor, mas você só está no Antigo Testamento. Então vamos para o Novo. Estevão, me lembrei de Estevão, o diácono cheio do Espírito Santo. Ele poderia ter escapado da morte, irmãos, simplesmente assumindo uma forma passiva diante dos seus inquisidores. Mas ele preferiu falar, pregar, mesmo que isso lhe custasse a vida, do que deixar o povo do seu tempo ludibriado ante a carranca do engano. Mas se não é suficiente, eu vou mostrar para você o maior de todos os exemplos: Jesus nosso Senhor. É o supremo exemplo. Jesus poderia salvar o mundo sorrindo? Poderia ou não poderia? Claro que poderia. Ele poderia ter permanecido na sua glória, e ele olharia para o humilde e faria: salvou. Olharia para Rita, para o Rafael, salvou. Para o Jean, salvou. Mas o que nós encontramos, irmãos? O testemunho do apóstolo Paulo em em Filipenses, nos diz que mesmo ele não levando em conta o fato dele ser igual a Deus, ele se esvazia, assume a forma humana e morre uma morte de cruz para nos salvar. Cristo não ficou inerte, ele se moveu. E por que a gente continua inerte diante das circunstâncias? Deus não nos chamou para sermos espectadores dos milagres, mas para participar ativamente da gestação daquilo que Ele pode fazer. Note que nesse trecho da história de José, a mão da divina providência tensionou as circunstâncias para mover Israel e toda a sua casa para o lugar do sustento, que posteriormente esse lugar se transformaria no lugar de grande livramento. Não são poucos, irmãos, os momentos em que Deus permite e até envia situações adversas para que nós saiamos da zona de conforto, para que nós nos movamos. Definitivamente nós precisamos aprender que milagre não é sinônimo de acomodação. Anotou isso aí? Guardou na memória? Milagre não é sinônimo de viver acomodado. Quando a escassez, o problema, a tribulação, o desassossego chega, Deus sempre nos conduzirá ao lugar onde a sua graça será revelada. Para toda terra prometida, envolta em fome, sempre haverá um Egito para nos sustentar. Para todo momento de grande dor e aflição, sempre haverá a providência de Deus para nos livrar. Amém, irmãos? E essa providência divina também nos força ao reencontro que cura. O texto fala que José era governador, e nós vamos ver então essa tensão, onde os irmãos de José estão indo na direção dele sem saber. E por que isso? Porque Deus quer curar aquele relacionamento. Deus quer curar aquela família. Talvez você seja a exceção à regra,
mas dificilmente nós encontraremos alguém que na vida não tenha alguma pendência com outro alguém. No segundo semestre de 2024, o Instituto Real Time Big Data mostra uma pesquisa que cerca de 20% das pessoas no mundo não tem uma boa relação com a família. 20%. Já o Instituto Ipsos afirma que o Brasil é o quarto país mais estressado do mundo. Olha que interessante. 42% da população relata que vive a vida nutrindo ressentimentos. Ou seja, cada 10 pessoas em nosso meio, segundo a pesquisa, 4 vivem amparados em ressentimentos que corroem a alma. E isso é resultante de desgastes emocionais, relacionamentos que são rompidos, desconfiança, traição, egoísmo. São alguns dos tantos fatores determinantes para a quebra de um vínculo afetivo. Todavia, irmãos, o que mais me impressiona é a dificuldade de algumas pessoas em fazer devidos ajustes, consertos, restaurações nos relacionamentos. Temos falado com certa frequência aqui na igreja. É lamentável ver e saber que entre a comunidade cristã existem irmãos que não podem lançar a mesma mão na bandeja de ceia. Irmãos que, se um sentar de um lado, o outro vai sentar lá do outro lado, porque eles não podem se encontrar. A pergunta é: como vai ser no céu? Como vai ser? Será que vai ter um compartimento? Uma galera senta aqui e outra galera fica pro lado de lá. É triste, irmãos, ver e saber que muitos atravessarão uma vida inteira sem desfrutar do privilégio da presença e da companhia de um alguém. Rompemos relacionamentos e atravessamos a vida, irmãos, sem nos reaproximarmos. O vale, irmãos, da fome nem sempre é a falta de alimento para o corpo, mas às vezes, ou seja, muitas vezes, é a escassez em amar, em perdoar e ser perdoado. E é o que nós vemos a partir daqui com esse santo homem chamado José. O menino vendido agora é um príncipe de alto prestígio na corte real. O adolescente abandonado na velha cisterna é o detentor de recursos que o mundo busca. O irmão odiado por boa parte da família agora é um homem formado que não consegue conter o seu rancor. Inclusive Gênesis 45, eu não vou fazer a exposição de Gênesis 45, porque eu já preguei esse texto há algum tempo atrás, e eu convido você a ir lá no nosso canal do YouTube e rever a pregação. Lembra quando eu preguei aqui sobre a casa do rancor? Você tem que ver essa pregação, está lá no YouTube. José agora vai ter que lidar com isso, irmãos. Esse filho tido como morto, agora bem vivo, vai estar diante dos seus irmãos, ou melhor, vai ter os seus irmãos na palma da mão. A providência divina tem caminhos inusitados. Pois se outrora José enviou, olha que interessante, lá no capítulo 37, Jacó enviou José a seus irmãos, está lá no texto. Vai lá ver o que seus irmãos estão aprontando no campo. Jacó falou para José. Só que agora Jacó envia os irmãos a José. Fez o caminho inverso. Isso é ou não é providência de Deus? O que nós veremos daqui por diante são as mágoas expostas, feridas em vias de tratamento, dores que precisam ser curadas e uma promessa divina que precisa ser vivida à risca. É importante pontuar que a providência divina, irmãos, ela não trabalha com atalhos. Deus não é dado a gambiarras. Anotou isso aí? Nem Sócrates pensou um negócio desse. Deus não é dado a gambiarras. Ele não atua com meios caminhos, por vielas, com meias verdades, meios resultados. Sendo assim, irmãos, a providência armou o dia onde a dor de José precisou ser encarada.
vai ficar frente a frente, onde o pecado dos seus irmãos vai ser confrontado. Você que está tentando se desviar de um acerto de contas com alguém, mais cedo ou mais tarde vai chegar a hora, vai ter que encarar isso. Irmãos, é urgente, nós estamos em um mundo enfermo emocionalmente, é urgente a necessidade de curarmos as feridas da nossa alma, das nossas emoções. Então, quando eles chegam no Egito, os filhos de José chegam no Egito, eles vão parar exatamente aonde? Aos pés do irmão traído, vendido e esquecido. Olha que interessante. Deus está tramando ali para que uma cura aconteça. Mas enquanto os irmãos de José não faziam ideia de quem era aquele homem imponente, poderoso, José reconheceu os irmãos, mas não correu para abraçá-los. E sabe por quê? Porque as mágoas e o rancor de José afloraram no coração daquele homem piedoso. E sabe o que isso mostra, irmãos? Até o mais santo entre nós é feito de barro, tem falhas. Até o mais perfeito às nossas vistas se magoa, geme, chora, fica com raiva. Faz parte, infelizmente, da nossa natureza. E isso, essas mágoas do coração de José faz com que ele se mantenha na surdina, oculto, quieto, escondido. O homem que sobreviveu a quase 2 décadas, irmãos, de desastres emocionais, que parecia ser um homem inabalável, desmoronou diante da torrente enfurecida das mágoas do seu coração. É verdade que nós somos muito crentes, talvez vocês sejam mais crentes do que eu. E às vezes a gente até ora por aqueles que nos magoou, mas a gente ora assim: Senhor, abençoa, mas se possível dá uma unha encravada. Lá no fundo a gente tem a vontade daquele irmão ter uma unha encravada, uma espinha que inflama, porque elas brotam. Este homem, então, diante disso, nós olhamos para José e a gente pensar que a gente pode julgar José. Seria ilegítimo pessoas traídas, vendidas, esquecidas por suas famílias não crer na fidedignidade de seus agressores. De todo modo, aquele encontro, aquele ato de veneração e respeito, aquela atitude de dependência vem para 2 coisas em especial. E a primeira delas, para mostrar que o Deus que nos revela os seus propósitos é fiel para cumprir. E a segunda é que não existe mágoa forte o suficiente que resista à providência de Deus. Mesmo que daqui por diante, por um breve período, nós conheçamos um lado de José que até então não fazíamos ideia de que estava ali com ele, essa face, digamos, vingativa, nós não podemos negar que a divina providência estava tratando de todos os corações envolvidos nessa trama. O coração de José precisava lidar com o perdão, e o coração dos seus irmãos com genuíno arrependimento. Aquele embate cavernoso não aconteceu para destruir quem quer que seja, mas se deu para reorientar aqueles que por um considerável tempo se desconectaram da promessa de Deus. Irmãos, vou repetir o que eu falei agora há pouco. Pare de fugir dos enfrentamentos necessários. Você precisa curar o seu coração, curar suas emoções. Deus não nos chamou para nós sermos completos apenas em algumas partes da vida. Deus nos chamou para que nós fôssemos completos em tudo, inclusive em nossos relacionamentos, em nossas emoções, em nossos pensamentos. Antes da provisão divina aparecer, queridos, a mão da invisível providência agirá
para que feridas sejam curadas, relacionamentos sejam restaurados e o caminho tomado pelas ervas daninhas da vida seja limpo, para que a jornada da promessa e do propósito aconteça de forma leve, tranquila e para a glória de Deus. Nós já passamos por muitas tribulações, para que então a gente caminhar com peso a mais? Pastor, mas é tão difícil. Você já orou sobre isso? Deus, providencia o caminho da restauração. Senhor, providencia o meio, o momento onde eu vou acertar as contas, vou acertar a vida com aquela ou com essa pessoa. Senhor, cura os meus relacionamentos. Nós precisamos pensar, inclusive falar um pouco sobre isso. A providência divina, irmãos, costuma construir pontes onde algum dia houve um grande vale. Deus está nos chamando para atravessar esse vale de fome. E de novo, nem sempre esse vale de fome está relacionado à escassez de alimento. Às vezes está relacionado à escassez de perdão, de amor e de restauração. Amém? E por fim, a providência divina nos desperta a consciência que nos conduz à restauração. E os filhos então daquele velho homem, Israel, apavorado, eles disseram, está lá no versículo 21, na verdade estamos sendo castigados por causa do nosso irmão. Olha só, a consciência deles acordou, despertou. Eles lembraram do que eles fizeram há 20 anos atrás. Venderam o irmão, jogaram o irmão na cisterna, fingiram, contaram uma mentira para o pai. Olha, pai, nosso irmão morreu. Vieram as feras e devoraram, rasgaram ele. E o pai está há 20 anos pensando que o seu filho está morto. Mas a consciência foi despertada. E olha o que os irmãos dizem: porque nós vimos a angústia da alma do nosso irmão quando ele nos pedia socorro e nós não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobrevém agora essa ansiedade. E aí é interessante pontuarmos aqui que a ansiedade não é um mal apenas de hoje, mas já lá na época, no mundo antigo, as pessoas já sofriam disso. E olha que interessante, isso denuncia que muitas das ansiedades que nós vivemos hoje são resultados de problemas não resolvidos lá atrás. Mágoas encobertas, descartadas, vendidas, terceirizadas. O texto nos ensina isso. E é interessante que daqui, essa parte do capítulo, parece que a gente está diante de um enredo de uma novela mexicana. Se colocar a Thalia no meio desse versículo, vira Maria do Bairro. Percebe o enredo, a emoção do texto? Como eu falei anteriormente, a gente precisa ler a Bíblia entendendo a emoção das palavras. José, irmãos, não apenas ocultou a sua identidade, como ele tratou de forma áspera e acusativa os seus irmãos. Mesmo sendo costumeiro lá naquela época, os espiões, eles iam a terras estrangeiras, eles sondavam e depois eles levavam a notícia para que os estrangeiros viessem tomar a terra. O que está em jogo aqui não é a desconfiança de José, mas é um senso de vingança. E como falamos, e até também um meio de tentativa de aproximação. Por mais que especialistas como o mestre Hernandes julgam haver uma estruturação pedagógica nas ações de José, eu entendo este texto que há muita naturalidade. José está aqui sendo muito reativo no cenário. E tudo isso está acontecendo porque a mão da providência está trabalhando. Porque o mesmo Deus que estava agindo por fora conhecia o coração daqueles que estavam ali. Deus sabia que José era um homem santo, mas o coração estava encharcado de mágoa. Tinha que curar esse negócio. Deus sabia que os irmãos de José estavam ali realmente em busca de alimento, mas eles tinham uma conta pendente que tinha que acertar com o irmão. A persistência de José em acusar seus irmãos tem um tom especulativo. Sabe por que especulativo? Porque ele queria notícias. E aí, meu irmão mais novo? E o meu velho pai, será que ainda está vivo? De novo, a emoção, irmãos, nas palavras de José.
Por mais que os irmãos presentes ali não percebam, há uma consciência que abre o caminho para a restauração. Por mais que José não esteja cônscio disso, a santa providência de Deus está atuando entre acusações e respostas, entre réplicas e tréplicas, porque Deus quer que Israel desça ao Egito, para a partir do Egito ele encaminhar o povo para o lugar de vitória. Deus estava preparando o terreno para Moisés, que preparava para Josué, que preparava para Davi, que preparava para Salomão, que preparava para Josias, que preparava para Isaías, até chegar onde? Em Jesus, e se desdobrar sobre a vida da gente hoje. Esse trama espalhafatoso de José, e aí eu vou pedir para você ler o restante do capítulo em sua casa, começa a gerar frutos na vida e no coração dos seus irmãos, porque eles estão dizendo: na verdade nós estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, vimos a sua angústia e não o socorremos. A consciência dos irmãos de José, adormecida por quase 2 décadas, desperta pelo peso da divina providência, e guiado em sabedoria, José usa de uma estratégia magnífica para lograr arrependimento e confissão dos seus irmãos. É aquilo que o sábio de provérbio diz, lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. A fala, a verbalização ainda cura, irmãos. E tem muita gente que é um verdadeiro sepulcro de coisas entulhadas dentro de si, porque não se dispuseram a falar, a conversar e a curar. A estratégia de José foi de acusar os irmãos de espionagem, reter um dos irmãos como prisioneiro, refém. Todavia, irmãos, o inesperado aconteceu. Uma confissão foi feita, e ela surgiu de corações asfixiados pela graça de Deus. Aleluia. É evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José tanto tempo atrás, disse aos seus irmãos. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos, por isso estamos nessa situação difícil. Será que não é nesta manhã, a mesma consciência que precisa ser restaurada em nós? O que fizemos lá atrás que está adormecido dentro do nosso coração e que precisa ser despertado para que nós busquemos a cura interior, a cura da alma, a cura para as nossas emoções. Como bem diz o teólogo alemão Hans Raume, a voz da consciência não pode ser sufocada para sempre. Você vai reprimi-la, você vai tentar represá-la, você vai tentar contê-la. No entanto, mais dia menos dia, a consciência impulsionada ou instigada pela providência de Deus vai se manifestar, e você vai precisar fazer um conserto. Quando o assunto é propósito de Deus, irmãos, a última palavra nunca será da culpa, mas da consciência instigada pela graça que leva ao perdão. E a partir daqui o processo de restauração daquela família tem o seu ponto de partida. E hoje, em uma cultura tão egocentrada, é difícil admitirmos ou convivermos bem com o fato de que Deus não só permite alguns enfrentamentos emocionais, como Ele também provoca. Pois é, irmãos, Deus muitas vezes usa circunstâncias para reabrir feridas antigas. E não veja isso como crueldade, mas como a graça que nos leva ao arrependimento que cura. Indubitavelmente, queridos, além de toda a estrutura do cumprimento da promessa, o Senhor envia os irmãos de José ali para curar o coração de cada um deles. E José terá de passar e vencer essa tormenta de emoções. O poderoso homem do Egito, diz o texto, diante dos seus irmãos, não aguentou, e no versículo 24 nos diz que ele
chorou. Aí quem diz que o homem não chora está precisando ler a Bíblia. Às vezes é preciso chorar, irmãos, porque existem angústias que elas só são liberadas por meio das lágrimas. Quanto tempo faz que você não chora? Que o seu coração está tão petrificado e endurecido que se tornou uma terra seca. Falta sensibilidade. Quero convidar os irmãos do louvor para cá. Talvez não é esse o sentimento que ronda o nosso coração hoje. Que sentimento? O sentimento da pergunta dos irmãos de José: o que é isso que Deus nos fez? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor está fazendo isso? Será que eu estou pagando por esse ou aquele erro, por aquela falta, por aquele comportamento? E deixa eu te falar uma coisa: quando o assunto é pecado, não tenha dúvida, todos eles já foram pagos por Jesus. Mas o perdão do alto não nos livra de colhermos a consequência daquilo que nós semeamos. Deus vai nos perdoar, com certeza, mas a gente vai precisar lidar e resolver com aquela semente que um dia a gente jogou na terra. A gente vai ter que lidar com isso. E Deus vai colocar você diante então de um passado não resolvido, diante de uma dor não tratada e consequentemente não curada, diante de um relacionamento rompido, diante de uma palavra que um dia te feriu. Tem gente que até hoje está sofrendo por uma palavra atravessada que o pai ou a mãe falou lá na infância ou na adolescência. Meu irmão, está na hora, minha irmã, de colocar isso para fora e falar: pai, mãe, você me falou isso, mas eu libero perdão sobre a sua vida. Eu não quero mais viver aprisionado a essa palavra. Muitos estão vivendo diante de um prejuízo que o persegue até hoje, de uma afronta que ainda lateja no coração. E por que então Deus fará isso, irmãos? Vai nos colocar diante disso? Porque no céu só entra gente curada. Deus quer te curar aqui para você entrar limpinho no céu. É tempo de nós encararmos isso. No céu não há espaço para aqueles que não restauraram as suas relações neste plano da vida. Afinal, como diz em Apocalipse 21, 27, no céu não entra pecado, não entra rancor, não entra ranço, não entra mágoa. E como Ele, o Senhor, é o Deus das segundas chances, Ele tem nos oferecido tantas outras chances, para que nós ofereçamos outras chances às pessoas também. Nos lembremos da oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. A trama de José continua, longe de encontrar o seu desfecho. Desde o plantio de provas para a acusação, até o velho pai Jacó e Israel em agonia por uma possível baixa dos filhos. Deus ainda continua a trabalhar, irmãos, para que as promessas feitas a Jacó encontrem o seu lugar na minha vida, na sua vida, em nosso tempo e para a nossa glorificação. Onde podemos enxergar Deus amassando Jacó e sua família, na verdade Ele está costurando o fio da promessa entre eles, e o mesmo está acontecendo conosco. Onde você está enxergando uma prova que te cerca e te amassa, Deus está costurando a sua promessa no nosso entorno. Guarde bem isso. Os filhos de Deus, quando olham apenas para as circunstâncias, pensam que os céus lhes é de bronze, mas quando eles olham para as lutas com os olhos da fé, eles começam a enxergar que até as pedras do caminho cooperam para o seu bem. O vale de fome hoje está se transformando no lugar de provisão amanhã. A terra árida do presente momento está sendo trabalhada para se tornar um lugar do milagre no futuro. E como bem diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho,
mas por nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Amada igreja, Gênesis 42 é a prova inconteste de que Deus age no silêncio. Falamos semana passada sobre o silêncio de Deus. Ele usa a fome para mover seus filhos. Ele promove reencontros para trazer cura. Ele desperta a consciência adormecida, que produz genuíno arrependimento e restauração. Deus é especialista em transformar o aparente, tudo contra nós, em tudo cooperando para o nosso bem. Há uma canção no cancioneiro evangélico brasileiro que diz: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Se você está no vale da fome, saiba que a divina providência é o prelúdio da abundância. Se você está no deserto do confronto, lembre-se que a providência divina está contigo para te restaurar. Se está à beira do penhasco da culpa, a divina providência te chama para olhar para Cristo, porque Ele levou sobre si toda a culpa. Se o desespero te leva a gritar: tudo está contra mim, pare um momento e ouça a voz da providência divina que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Feche seus olhos. E o convite, rápido e direto, 2 convites. Você que deseja entregar sua vida a Jesus, enquanto nós cantamos um trechinho dessa canção, coloque-se de pé no seu lugar. E o segundo convite é: se você, diante dessa mensagem,